Olá, estamos começando mais um programa do IBC TV Entrevista. Essa série de programações que temos produzido para você, numa parceria da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, com o Instituto Alvo. E eu quero convidar você, em primeiro lugar, para assinar o nosso canal, os nossos canais, tanto da IBC quanto do Instituto Alvo, e convidar você também a assistir os outros programas que estão aí na nossa playlist, dá o seu like, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas, se isso chamou a sua atenção, comente, mande aí o seu retorno, como é que isso tem chegado para você e como que você tem se beneficiado de alguma forma, você, sua igreja, o pessoal do seu convívio, o que você está achando aí dos nossos programas. Sempre bom ter o seu retorno para a gente saber se está no caminho certo e continuar produzindo coisa de qualidade para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que certamente te interessa. Afinal de contas, quem é que já não se pegou em algum momento da vida meio apertado financeiramente, aquela história de o mês parece que tem mais tempo do que a gente gostaria, o salário acaba e o mês não, e como é que a gente faz com isso? É possível guardar dinheiro? Você já viu quem consiga fazer isso? Bom, nós vamos falar sobre isso, mas numa perspectiva talvez um pouco diferente daquela que, em geral, se ouve falar. E nós trouxemos para a nossa conversa o nosso querido amigo, o pastor Natanael Nascimento, que é formado em Ciências Contábeis, ele é bacharel em Ciências Contábeis, com especialização em Política e Estratégia, ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, também ele é formado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é bacharel em Teologia, tem aí 25 anos de experiência no mercado financeiro, em bancos, onde ele foi gerente geral, gestor de projetos, superintendente de operações de rede de agências, fez a gestão de 6 diretorias regionais, que envolvia aí 230 agências e 2.500 funcionários, além de 5 anos de experiência também em trabalhos de consultoria. Do ponto de vista da experiência eclesiástica, ele é pastor há 11 anos da Igreja Batista em Vila Olímpia, em São Paulo. Ele foi por 7 anos membro da equipe de planejamento da Convenção Batista do Estado de São Paulo, a CBESP, sendo 2 anos como relator, e é membro do conselho do Ministério CLC, Christian Leadership Center, que dá apoio às igrejas em desenvolvimento e que inclui uma editora. Portanto, uma pessoa com bastante qualificação e experiência para tratar do assunto de finanças. Então, seja muito bem-vindo aqui, pastor Natanael, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui. Obrigado a você, Marcos, é um prazer poder bater esse papo, né? Espero que seja bem leve, né? Porque é um assunto meio tenso normalmente, mas a gente tem que entender que é possível e é realmente possível lidar com isso com maturidade e é importante mesmo que a gente amadureça a concepção correta para tratar desse tema, né? Bacana. Eu acho que vai ficar claro para quem está assistindo aqui, né? É uma situação rara a gente ter alguém com a sua experiência que junta aí, embora a gente nunca deveria ter dividido, né? Mas que consegue juntar finanças com espiritualidade, porque aparentemente são coisas totalmente distintas. As pessoas costumam tratar esse assunto como se fossem coisas distintas, né? Da minha vida espiritual é uma coisa que tem a ver com Deus e igreja, a minha vida financeira tem a ver comigo, é coisa material, Deus não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente, é bem comum a gente ver esse equívoco sendo cometido. As pessoas separam, né? Mas quando a gente entende melhor a vida espiritual, a gente percebe que tudo, na verdade, né? Como há um texto bíblico que diz, seja comer, seja beber, qualquer outra coisa a fazer, tudo para a glória de Deus. Então, até a forma como que a gente lida com a alimentação da gente, isso tem um quê espiritual. E quando a gente entende isso, a gente começa a tratar com mais cuidado algumas coisas, né? Legal. Nesse qualquer outra coisa, está incluído aí o dinheiro, né? Perfeitamente. As finanças estão dentro aí, né? Agora, nessa sua vivência, digamos assim, nos 2 mundos, que na verdade não são 2 mundos, né? Mas na sua vivência aí no mercado financeiro e na sua vivência com a igreja, você acabou desenvolvendo ferramentas ou metodologias, talvez, ou situações que ajudem pessoas a tratar de uma forma prática dessa área, não é? Sim. Ao longo do tempo, né, a gente vivenciou, mesmo no período de banco, muitas situações de vendo as pessoas como lidam, não só
as pessoas físicas, mas as empresas em geral, que muitas vezes tratam mal aquilo que tem e depois vem as consequências, né? E boa parte delas é por imprudência mesmo. E por falta de observar alguns princípios fundamentais que a Bíblia é muito clara para a gente, dá bons fundamentos. Acho que seria legal, então, a gente começar falando de algum desses princípios. Por exemplo, a questão do planejamento. Muita gente acha que só planeja ou só tem que fazer planejamento financeiro ou uma empresa ou quem tem muito dinheiro. Então a pessoa acha que eu ganho pouco, não preciso fazer planejamento financeiro. Né? Considera isso um equívoco? Ou como que a gente responde para quem pensa plenamente, assim? Né? Bom, se a gente juntando os lados aí, Deus é um ser planejado e planejador. Né? Então, se você perceber, criação, 6 dias de criação foram plenamente planejados. Toda a trajetória da redenção do homem foi planejada. A gente até fala do plano da salvação. Plano da salvação, plenamente. Há um texto muito interessante, bíblico, que diz assim: quem é aquele que começa a construir uma torre e não vê se tem todos os recursos para isso, para no meio não ser chamado de louco por não ter conseguido dar conta. Então, quando a gente deixa de observar essas questões, a gente acaba errando. Mas creio que aí agregamos um ingrediente que é cultural, em média dos latinos, né? Mas porque a questão do planejar para nós não é muito comum. Né? Até mesmo a educação financeira vindo de família, é muito comum os pais trabalharem assim, histórico anterior, né? Das gerações anteriores, não para essa turma de agora. Mas a cultura normal era, bom, vai prestar concurso para ser um funcionário público e ter sua vida garantida. E aí você não precisa se planejar tanto, porque você não vai ser demitido mais e vai ter segurança, né? É uma forma de ver. Nós não nos aculturamos a empreender. E para empreender, mais ainda você precisa planejar. E uma mente empreendedora, ela é não só para montar um negócio. Você pode ser um trabalhador dentro, um funcionário de uma empresa e ter um espírito empreendedor. Então, é um jeito de ver, né? Eu gosto muito de refletir a respeito da cultura judaica, né? A cultura judaica, ela ensina os filhos desde cedo em relação a isso. Mas se você pensar na expectativa média de vida e como é o mercado de trabalho, principalmente no Brasil, você tem que trabalhar isso desde cedo, implantando essa cultura de planejar, de organizar, porque são fases, né? Tem fase, eu vejo às vezes jovens, né? Outro dia eu estava assim, uma mãe lá da igreja, e o filho estava estudando muito e trabalhando e indo dormir tarde. Eu falei, a mãe toda chorosa, eu falei, mãe, essa é a fase dele da luta. Essa é a fase, ele tem energia, é a fase dele fazer, porque mais na frente, se ele fizer bem agora, ele vai ter a tranquilidade. Agora, se ele quiser moleza agora, depois vai ter dificuldade. Então, nós precisamos educar as gerações a esta visão de planejamento de longo prazo, sabendo que há fases. E quando você não faz aquilo naquela fase, isso vai ser cobrado mais na frente. E a questão do planejamento vai incluir essa questão das fases, exatamente. Absolutamente, né? Todas as fases. Agora, na sua visão, com essa experiência que você tem, não só do mercado financeiro, como também a sua visão bíblica da vida, né? O que você considera assim, que são as principais dificuldades para as pessoas fazerem esse planejamento familiar? Você citou já aí a questão cultural, né? Que é uma questão forte, a gente não foi educado nesse sentido, mas você acrescentaria alguma dificuldade que você percebe nas pessoas de planejar? Sim. Até nisso que eu acabei de comentar sobre uma ideia, tem até uma imagem aí que depois nosso telespectador poderá olhar, que dá essa visão bem clara. Eu vejo assim, 2 pontos. O que é mais comum? Terceirização dos problemas. Quer dizer, o vitimismo, porque a vida tem dificuldades e facilidades para todos, alguns mais, outros menos, mas a gente tem que entender, primeira coisa, assumir o protagonismo da vida, não ficar na lamúria. Né? Embora às vezes uns tenham mais dificuldades com outros, mas você tem que tomar uma decisão e ser protagonista da sua história. E muitas vezes a gente vê que as pessoas ficam naquela, né? Vou levando um dia atrás do outro e você pergunta, como você quer estar daqui a 5, 10 anos? E as pessoas não têm resposta. Raramente elas se perguntam isso, né? Não se perguntam e não se planejam. E isso implica em desenvolver uma mente planejada, que olhe para o mundo sempre de forma estruturada, de planejamento, para olhar lá para frente e saber o caminho a ser seguido, né? Quando você fala de terceirização dos problemas, você está querendo dizer, ou de vitimização, aquela pessoa que fala assim, eu não tenho nada porque meu pai era isso, minha família era pobre. Perfeito. E tal, então é assim. É isso.
E esse é um dos fatores, né? Se vitimiza. E aí, já, por exemplo, os planos do governo, nós tivemos vários, e muita gente quebrou e tudo isso. Legal, mas... legal, né? Não é legal, né? Ruim, péssimo. Mas, de fato, como que a gente lida? Como que a gente pode se precaver, pode se prevenir de algumas coisas? Porque se você observa o cenário financeiro de um país como um todo e como caminha, é possível você antecipadamente perceber o rumo, como é que está aí, e procurar se garantir. Quando você deixa, não, acredita que e nada acontecerá, vem um plano e desmonta mesmo. Uhum. Então, esse tipo de coisa. Eu passei por todos esses planos desde Sarney no banco. Então, sei bem como é foi que é, isso. Né? Todos. A questão do desemprego, que pode afetar alguém num dado momento, quer dizer, você nunca sabe. Então, de repente, vem o desemprego, e o desemprego, às vezes, você pensa que dura 3 meses e pode durar 2 anos ou até mais. Então, como que você lida com isso? Você tem que prever uma reserva para isso, para você lá na frente não sofrer, porque as pessoas gastam, ficam sem reserva e depois, né? Aí é a questão de ficar sempre esperando que alguém venha ajudar, né? Não dá, embora, mesmo a questão da ajuda, alguém tem que as pessoas que ajudam alguém, ajudam quando tem um plano. Ela sabe que ela vai lhe ajudar agora, mas você vai sair daquilo e vai caminhar. Agora é uma ajuda e depois tem que continuar ajudando indefinidamente. Quem ajuda, uma hora tira o pé. Então, a gente tem que olhar isso. E um outro aspecto que eu acho que nesse sentido, é de enfrentar a si mesmo. Né? Olhar para dentro e falar, eu tenho dificuldade com isso. Essa é a parte fundamental. Eu quero aprender a lidar com isso, eu tenho dificuldade. Né? Há um gráfico também aí que vai dar para ter essa noção, porque nem sempre é agradável olhar para dentro de si, as suas limitações e as suas deficiências. Mas é importante. Ou você entra numa situação de estresse extremo, alguns se acomodam e entram no tédio, né? Mas é importante você enfrentar com um desafio nessa combinação. O desafio de forma agradável. Encarar o desafio de uma forma agradável. E à medida em que você aprende isso, você tem um pouco de estresse e adrenalina para fazer, mas quando você aprende a lidar com isso, logo abaixo você lida com tranquilidade diante dos desafios gerais. Interessante. Quer dizer, você sugeriria, então, pelo que eu estou entendendo da sua fala, que às vezes, quando a gente faz essa análise, bom, eu tenho problema com isso, eu não consigo lidar bem com essa questão financeira, eu não sei planejar. Então, no mínimo, eu tenho que procurar ajuda. Sem dúvida. E essa é a maior dificuldade. E você pega, por exemplo, às vezes o pai de família, né? Ele tem dificuldades com isso. Como que ele lida? E se está uma crise, às vezes o líder, né, o responsável principal, ele não conta para a família. Ele está em um processo de endividamento e ele não tem coragem de dizer para a família que não tem condições. E eles continuam gastando como se tudo estivesse bem. Né? Uhum. Então são situações que, por mais banais, imagina, acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. E aquele negócio que a pessoa se vê nessa situação e fala, 5 mil resolve o meu problema. Vai lá, arruma um empréstimo e acha que resolveu o problema. Né? Às vezes duplicou o problema. Duplicou o problema. É verdade. É muito comum isso. E por isso as pessoas precisam aprender a lidar isso de forma planejada. Aí é uma parte mais técnica, mas é necessário. Porque ela é comportamental, a princípio, né? Mas é preciso de ter uma base técnica para ajudar realmente a fazer assim. Só para citar um exemplo, eu tive um amigo, muito amigo meu, e a história dele é muito linda, mas ele teve uma seguinte situação. Um dado momento, o pai dele foi uma pessoa assim, que foi bem sucedida, mas acostumou a família sempre assim, daquele jeitão, e passou por uma crise. E ele não tinha coragem de dizer para a família que estava em crise. E eles continuavam gastando com aquela ideia do patriarca que não compartilha e tal. E um belo dia, esse meu amigo entrou no quarto do pai dele. O pai estava ajoelhado, com a Bíblia aberta e com um revólver do lado. Graças a Deus ele pôde ver. E aí, o que está acontecendo? E aí o pai contou para ele, mas provavelmente iria se matar. E aí o pai contou a situação que estava. Aí ele falou, mas por que você não falou? Aí a família abraçou e graças a Deus resolveram, tudo caminhou diferente. Mas para você ver a que ponto pode chegar. Agora, esse exemplo, essa história, bem trágica, assim, né? Graças a Deus não chegou a ficar pior. Mas isso me leva a fazer a seguinte pergunta. Essas crises financeiras, ou estarem em aperto financeiro,
a gente sempre pensa que quem passa por isso é quem ganha pouco, ou quem é pobre e tal. Mas aí está um exemplo de alguém que aparentemente não era pobre, ele tinha um patrimônio e de repente alguma coisa aconteceu e ele perdeu. Então, essa questão do planejamento financeiro, então não é só para quem tem muito ou para quem tem pouco, tem que ser para todo mundo. Não, é uma questão de aculturar mesmo. E eu diria o seguinte, até o que tem pouco, de um modo geral, ele lida melhor, porque ele já está acostumado a passar apertado. É mais difícil você ver quem tem muito. Eu, por exemplo, eu costumava dizer assim, em épocas de planos, eu me lembro muito do plano do Collor, que esse foi muito tenso, né? Todo mundo ficou igual, né? Com 50 mil na conta, né? Mas gente que falava assim, mas como que eu não vou passar minhas férias em Paris esse ano? Né? Porque é um trauma, você falar, não, você vai para a Praia Grande, que, né? Não, mas a minha vida é em Paris. Por quê? É os valores, né? Eles não conseguem, parece que rui um castelo de um tamanho que a pessoa não consegue entender que não há nenhum problema em não ir para Paris um período, né? Então, tem gente que vive com muito e se acostuma com essa abastança, ele sofre mais, porque o padrão, né? Para baixar o padrão é mais difícil. É mais difícil. Agora, passamos agora em 2020 por um período, acho que único, né? Acho que nenhum plano que você passou na sua experiência aí se comparou com o que nós estamos vivendo agora, não, provavelmente, né? Mas, não. Então tem muita gente dizendo assim, eu estou apertado por causa da pandemia. Isso é verdade ou é parcialmente verdade? Como é que você avalia quando uma pessoa diz isso? Olha, eu tenho cunhado uma frase que eu digo o seguinte, a pandemia está revelando o melhor e o pior de cada um. Como as guerras, né? Certo? Porque numa situação de crise dessa, as pessoas reagem e mostram o que ela leva lá dentro mesmo. Alguns conseguem manter uma certa aparência, mas numa situação dessa você acaba expondo um pouco mais. De fato, há uma situação... A pandemia trouxe para nós uma reflexão, na minha opinião, sobre valores, resgatando os valores que realmente são mais importantes. Está proporcionando mais tempo das pessoas em casa, com a família e tudo mais, o que para alguns é um problema, né? Aumenta a tensão, mas nós estamos voltando ao cuidado com pessoas, a olhar para a natureza, para a preservação, a olhar as coisas de Deus com o lado espiritual, e as pessoas começam a perceber até diante da iminência da morte, né? Porque numa situação de crise, fala, se eu pegar o famoso Covid-19, né? Principalmente agora já está um pouco melhor o tratamento, mas no começo eu não tinha dinheiro que resolvesse, né? Quer dizer... Estava todo mundo debaixo da mesma situação, exatamente. Rico ou pobre. Né? Então a pandemia, eu creio que trouxe para nós essa perspectiva de nos igualar neste sentido, de voltar aos valores essenciais. Aqueles que não aceitam isso e querem, acabam pondo para fora o seu lado mais cruel, muitos casos, mas a gente está vendo muitos cases bonitos, assim, de gente fazendo bem e entendendo o seu papel como ser humano diante da vida, né, e das pessoas. Legal. Atrael, a gente tem uma máxima aqui no nosso programa, que quando o entrevistado é bom, o tempo passa muito depressa. E é assim que o nosso primeiro bloco está chegando ao fim. Opa. Então nós vamos ter aí um pequeno intervalo, mas fica ligado, porque na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de endividamento, na família inclusive, né? A gente vai falar um pouquinho como é que isso acontece e se tem alguma solução. Então fica ligado aí, vai para os nossos anúncios, não são nem comerciais, são apenas anúncios do nosso intervalo e a gente volta já. Maravilha. Querida família IBC, eu tenho um convite especial para você. Na próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, nós vamos celebrar o Dia de Ação de Graças, conhecido como Thanksgiving nos Estados Unidos. Nós vamos celebrar como temos feito os últimos anos aqui no Brasil. Nós queremos celebrar as bênçãos de Deus, mesmo em meio a tantas lutas. Desta vez, nós faremos ao vivo aqui. Não será um culto presencial, nós não podemos ter grandes ajuntamentos, será um culto que você vai assistir e participar na sua casa através do nosso canal no YouTube, mas nós estaremos recebendo os seus motivos de gratidão a Deus e estaremos louvando a Deus juntos como comunidade. Então, 26 de novembro, reserve essa data, às 19h30, o nosso culto de oração online, ao vivo, para agradecermos a Deus os cuidados em nossa vida durante o ano de 2020. Convide seus amigos e participe conosco. O
Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso, desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube, Instituto Alvo, Facebook, Alvo Equipando, e no Instagram, @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso IBC TV Entrevista, hoje conversando com o consultor, pastor, gestor Natanael Nascimento. Nós vamos falando sobre finanças. E no primeiro bloco a gente fez aí uma panorâmica, o Natanael fez uma explanação interessante aí sobre a questão das dificuldades para o planejamento que muitas famílias têm. E agora, Natanael, eu quero perguntar um pouquinho sobre a questão do endividamento. Pode parecer meio óbvio perguntar por que as famílias se endividam, né? Afinal de contas, eu costumo falar, às vezes quando estou falando sobre isso em alguma palestra, que tem gente que acha que ficar endividado é uma questão assim, espiritual, no sentido assim, ele ganha 10, gasta 12 e aí ele vai orar no monte. Mas ele volta e está devendo 2, né? Porque não é uma questão de espiritualidade, de fé, é uma questão de matemática. Então, pode parecer meio óbvio aí a pergunta do endividamento, não, mas há questões mais profundas aí, né? Além da questão matemática. Por que as famílias se endividam em geral? Existem alguns princípios que na prática levam, né? Quase sempre aí é uma questão de mente, né? Uma mente que não é treinada para isso e o comportamento acaba levando para isso, né? Eu diria o seguinte: se as pessoas se percebessem tecnicamente como é rápido para você se endividar, teriam mais atenção, né? Até queria, antes de detalhar isso, acho que tem 2 imagens aqui importantes que o pessoal poder olhar, né? Que vai falar a respeito dos juros de financiamentos. Quer dizer, a média é uma foto de como é fácil se endividar rapidamente. E também como é importante, se você for precavido, de poupar, ao invés de você parcelar, você poupar para pagar à vista, o quanto isso reduz e quanto é importante para você não gastar à toa. Agora, tudo isso implica numa cultura, numa disciplina de você fazer da forma certa. Veja, eu tenho para mim que o princípio talvez o mais importante é o mais simples, como tudo que Deus faz. A confusão entre desejo e necessidade, ou vontade e necessidade. Nem tudo que eu desejo eu necessito. E nós vivemos muito pelos olhos, o que o vizinho tem, o que um parente tem, o que o outro tem. E aí a gente quebra um princípio de Deus, que é estar contente com tendo o que comer e o que vestir, né? Então as pessoas em geral vêm e querem e desejam. E o desejo fala, mas eu tenho que ter. Mas por que tem que ter? Quer dizer, se você não tiver, você vai morrer? O que vai acontecer? Então, se você pode até desejar ter, mas planeje-se para isso sem endividar. Quer dizer, você vai fazendo de forma escalonada e organizada. Dá o passo maior que a perna, ou antes da hora, ou gastar mais do que deve, né? Há situações, por exemplo, quando você senta com a família para reorganizar as finanças e quando começa a olhar, tem casos, por exemplo, que houve um caso de uma família, 2 filhos, e quando sentou para fazer todo o planejamento, eles olharam que o que mais estava matando eles eram as saídas ao McDonald's com os filhos. É uma coisa aparentemente pequena, né? Para quem ganha pouco, uma vez por semana, com os 2 filhos no McDonald's, se você considerar o que seria isso em relação ao salário mínimo, por exemplo, ele acaba quebrando o orçamento. Porque
Colocando em valores aí, uma ida ao McDonald's com 2, eu não sei nem quanto é que é isso, porque a minha nutricionista me proibiu de ir ao McDonald's, né? Mas pensando financeiramente, uma ida dessa aí por semana representa o quê? 120 reais? 120 reais por aí, né? Só que se considera isso, multiplica por 4 semanas, é aquela cultura, né, que cria de vamos todo sábado lá e tal. Quer dizer, não estou dizendo que não é para ir, mas se você não tiver planejado nos detalhes, em algum momento... Mas se o sujeito ganha R$ 1.200, ele já gastou metade só no McDonald's. E eu acho que essa questão a gente não faz essa conta, a gente faz a conta daquela ida, né? Não. A gente faz a conta daquela ida. E eu tenho um case, né, que foi de um funcionário meu na época do banco. Ele era um supervisor e ele só via a situação piorando. E a gente é responsável. No banco, na estrutura, você tem a sua equipe, você tem que cuidar disso também, porque um funcionário de banco endividado é um risco muito grande dele fazer bobagem. Então, a gente tem que acompanhar. E aí, numa situação dessa, aí a gente conversei 1, 2, 3, eu vi e a coisa não andava. Aí eu fiz uma montagem dos extratos dele de alguns meses e tal. Aí sentei com ele para conversar e falei, escuta, você sabe quanto vocês estão gastando só com coisas de R$30, R$20, assim? Ele não tinha noção. Aí eu mostrei para ele, fiz toda a conta, olha aqui, está matando você. Por quê? Era assim, né? Mulher, 2, 3 filhos, sai na hora, compra não sei o quê, né? Aí eu falei, não tem jeito, né? Se você não está atento, isso avança e depois perde o controle. Então, você está dizendo para nós e para os nossos ouvintes aqui que uma das causas de endividamento são justamente os pequenos gastos. Literalmente pequenos gastos. É aquele que você não faz conta. Você sai com uma nota de 100. Para trocá-la é difícil. Depois que você troca, ela some. Porque é só R$10, só R$5. Toma. E você quando vê. É o cafezinho da esquina ali que toda hora você vai e não faz a conta. Né? Então, os pequenos gastos, essa experiência dos anos de banco era assim, muito comum. E a maior parte dos endividamentos de família normalmente tinha origem assim, nessas coisas miúdas. Né? Óbvio, as pessoas às vezes fazem um negócio errado e tal, mas estou dizendo de uma rotina, né? É muito comum isso atrapalhar. E aí a questão da indisciplina, né? Você não se organiza, né? Então, não olha, amanhã Deus proverá. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Deus tem que pagar tanta conta, né? Há uma frase também que meu amigo Gilbert costuma dizer. Ele fala assim, a diferença que você tem que fazer entre financiamento e dívida, né? O financiamento é antes, a dívida é depois. Ou seja, se você financia para comprar, você se organizou, em tese. Mas se você compra sem ter o dinheiro, depois você fez uma dívida, não financiamento, porque depois você tem que pagar aquilo que já consumiu. E aí você se submete a juros mais altos, porque você não planejou. Né? Nos pequenos negócios é muito comum isso. As pessoas pegam recursos próprios e investem em compra de equipamentos. E depois não tem dinheiro para capital de giro. Esse é um erro muito comum dos pequenos negócios, até médios negócios. Se ele se planejasse, ele poderia pegar um recurso subsidiado, um BNDES ou alguma coisa de longo prazo. Eu tive case assim, por exemplo, o pessoal, eram 3 sócios, 3 funcionários de uma empresa que pediram um PDV e montaram uma padaria. E pegaram uma bolada, botaram no banco e eu falei, olha, deixa esse dinheiro aqui, eu financio todo o maquinário de padaria para vocês e vocês podem trabalhar. Não queremos dívida. Eu falei, mas não é dívida, é financiamento. Vocês vão usar recursos baixos, longo prazo, tem carência, o negócio gira e não quiseram. Fizeram, pagaram tudo à vista. Na hora que tocar o negócio, faltou dinheiro. Aí vieram pedir. Capital de giro é outro valor, aí é outra taxa de juros lá em cima. Então, é imprudência, essa questão de pensar, né? O que é financiamento faz sentido, bem planejado. E aí, aproveitando para fazer uma pergunta que é técnica, aí, desculpa interromper seu raciocínio, mas que isso pode ser útil ali. Tranquilo. Fazendo esse comparativo aí, você está falando de uma empresa, né? Foi lá comprar um equipamento e tal, né? De alguma forma, espera-se, se o plano de negócio estiver direitinho, que isso vai dar um retorno, inclusive financeiro. Sim. Mas na família, às vezes a pessoa vai trocar um carro, por exemplo, só por causa da questão do vizinho que trocou e tal, e aí, além dele entrar no financiamento com juro alto, ele não vai ganhar nada para pagar, só vai gastar. Não, só vai gastar. Ele compra porque ele quer aparecer, mostrar para os outros uma coisa que nem sempre é necessário. Quando sobra, ok,
mas não é a realidade da média das pessoas. Então, você tem que fazer estritamente o necessário, né? Eu costumo dizer que cheirinho de carro novo dura 6 meses. O boleto continua. Certo? Então, aquilo que é possível, que é realmente necessário para você. E volta, então, você vê que o princípio é muito elementar, muito simples mesmo. É o que é necessário. Necessidade é uma coisa, vontade é outra. Então, a gente tem que focar, e se quem nos ouve guardar isso, já guardou, a parte mais importante é gaste com o que é realmente necessário, não com o que você tem vontade. E aí, Natanael, acho que a propaganda, né, que a gente recebe bombardeado todo dia, ela faz a gente achar que a gente precisa trocar o meu aparelho toda hora, acompanhar o ritmo da tecnologia aí, etc. Sem dúvida. Eu estou com o meu celularzinho aqui já tem um tempo, enquanto ele está dando. Essa questão de você querer... o termo que eu podia dizer aqui é o saber dizer não, até para si mesmo, né? Quer dizer, será que eu preciso? Vou dar um exemplo bobo, né? Mas nem tanto. Até pouco tempo, agora está melhorando, mas o preço de uma TV por assinatura. Se você olhar, muita gente, sem ter as devidas condições, tem uma TV por assinatura. Pode faltar comida, mas a TV por assinatura tem. Então, é um desvirtuamento de necessidades, na verdade. E aí, quando eles ligam para dizer do plano, você tem 200 e tantos canais, você não vai assistir nada daquilo. Nada. É uma bobagem, né? Sem contar que começa a repetir, né? Depois de 2 meses, começa a repetir todos os programas. Sem dúvida. Eu me lembro, antigamente hoje nem tanto, mas tinha aqueles relógios mais assim, elaborados, e aí você comprava o relógio, ele resiste a 50 metros de profundidade. Eu falei, se eu passar de 2 eu morro afogado, para que eu preciso de um relógio de 50 metros de profundidade? O plano com 2.000 horas de ligações, eu falo 10 minutos por semana. Percebe? Então, está ligado a pequenas coisas, mas é a questão de valores. Então, quando você lê, a pergunta é, eu preciso disso. E às vezes eu já vi mãe falando assim, mas a minha filha precisa para estudar. Precisa de uma TV por assinatura? Se você tem sobrando, quer fazer, ótimo. Mas avalie se isso não compromete o teu orçamento de um modo geral, né? Mas é curioso como a gente vai achando justificativas para as supostas necessidades. Né? Na verdade, a desculpa verdadeira. Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase. Desculpa verdadeira. Ela é verdade, mas é uma desculpa. Bom, agora, tem solução? Só sobre isso que eu queria só fazer um comentário adicional. Dentro do que eu falei sobre saber dizer não, tem algumas coisas que na família se comprometem também. Por exemplo, aquele velho amigo ou parente, você pode ser meu fiador? E as pessoas ficam assim, né? Né? Como é que eu vou dizer não? Como é que eu digo não? Pode ser meu avalista no empréstimo e tal. E quase sempre são pessoas imprudentes, são pessoas que se endividam. Eu sou do tempo que muitas vezes a pessoa não tinha mais talão de cheque e ia emprestar o cheque do irmão, do pai, da mãe e tal, e depois ferrava a vida de todo mundo. Então, há coisa que é preciso dizer não. E há um princípio muito interessante aí. Para você dizer sim, mesmo a Bíblia não impede você dizer sim, mas não para criar um problema. Então, se você tem para arcar com um aval, e se o cara não pagar, você não vai ficar inimigo dele. Você vai pagar e não vai chiar. Agora, se você vê que é difícil, é melhor você dizer não. Lá no banco, quando a gente prestava, a gente avaliando as pessoas, sempre a gente dizia assim, é melhor você ter um cliente vermelho de raiva porque você disse não para um crédito que ele não tinha condições de tomar, do que você ficar roxo de raiva quando ele não pagar. Né? Então, quando você tem situações assim, é importante que você faça com o pé no chão. Se vai ser avalista, se você já está complicado e a pessoa não honrar, aí a sua vida, o problema que era lá, você traz para a sua família. E aí é um problema sério. E nesse caso do fiador aí, o cara às vezes ele tem patrimônio, mas não tem liquidez, né? Então ele tem lá, ele tem a casa, para apresentar lá, mas ele não vai ter o dinheiro para pagar se o sujeito não pagar, né? É isso. Então não adianta ele dizer sim. Né? E às vezes, mas é parente, mas não sei o quê. Então é como lidar com isso, né? Que é no próximo etapa de como resolver. Mas essa é uma dica excepcional, saber dizer não, porque isso também é cultural, né, Natanael? As pessoas no Brasil, eles dizem sim querendo dizer não, e às vezes dizem não querendo dizer sim. Sim, e há um outro fator que às vezes acontece nas famílias, né? Eu, de certa maneira, passei por isso uma fase. Às vezes você tem um ou outro que não é tão muito controlado, aí ele se mete enrascado. Aí o que acontece? A mãe e o pai, meu filho tem que ajudar.
né? Aí a mãe e o pai trazem o problema para si. Põe o consignado lá no nome dele. E aí, quando você vê, aí você vai ajudar. Aí se você vai ajudar o pai, mas você não está ajudando o pai e a mãe, você está ajudando o outro. Então, se não equacionar isso, é um problema que não tem fim. Né? Até não sei se, sendo da área, certamente você vai saber responder isso. Antigamente emprestava o cheque, agora empresta o cartão. Eu não sei nem se isso é legal, porque o uso do cartão ele é pessoal, né? Não sei se é possível, mas tem gente que empresta. Não é legal, mas quem está vendendo, fala, não sei, o cara veio aqui, porque até antigamente conferia assinatura, hoje não existe mais, é tudo senha, né? Nego nem olha, pagou, passou, o vendedor recebeu dele, ele não vai... Mas na pior das hipóteses ele pode usar esse argumento. Não, eu não posso, porque é ilegal. E pronto, mas quem é que vai falar isso pro filho? Não fala. É isso. E olha, tem muitos casos assim. Eu tive uma situação, passei, e foi quando eu trabalhava aqui em Campinas, em Barão Geraldo. Uma mãe na minha frente sustando 2 folhas de cheque, só tinha o canhoto no cheque. Ela estava sustando o cheque, eu estava atendendo a mãe, aí chegou uma ligação para confirmar a emissão do cheque. Porque estavam fazendo uma compra meio grande, era um rapaz meio assim, eles acharam estranho e ligaram para o banco para confirmar. Nessa época funcionava assim, hoje né, parece absurdo, mas era assim. E aí, por acaso, eu estava com ela na minha frente, sustando os cheques. Aí eu falei, olha, senhora, essa folha que a senhora está assustando aqui, está isso. Ela falou assim, pergunta que roupa que esse menino está usando. Aí eles deram a roupa, ela falou assim, é meu filho. Olha. Então são coisas que tem a ver como lidar com isso, né? Você se descuida, depois fica mais difícil lidar. Quer dizer que então nós temos que reprogramar a nossa maneira de encarar aí. E aí nós estamos falando de coisas que parece que tem nada a ver, mas que está tudo no pacote aí. Nós estamos falando, por exemplo, de criação de filhos. Sim. Né? De saber dizer não para os filhos. A solução passa por essas coisas todas. Então aí é o gancho que eu queria usar para... Então tem solução. Sim, sem Porque dúvida. aparentemente a solução é ir lá e tomar um novo empréstimo no banco né? e achar que isso aí vai resolver, né? Ou emprestar de um coitado de um amigo que tem lá uma reserva, que também não vai que vai ficar dizer sem não. reserva depois. Bom, em relação a isso, o primeiro ponto, e aí eu acho realmente importante frisar, primeiro é entender que é uma questão espiritual. Né? Opa, aqui temos alguma coisa para refletir. Como é que é? É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual, sem sombra de dúvida. Né? É compreender que o controle das finanças é uma questão espiritual. Para quem, como nós, crê desde o início, como Deus criou e como fez tudo, Deus, ao compor todo o universo e colocar o homem, está lá no Gênesis, logo no primeiro capítulo, né, dos versos 26 para frente, ali, 27, e ele vai falando, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus deu uma determinação ao homem, o que eu chamo de autoridade delegada. Domine o homem sobre tudo que há na terra, os animais os aquáticos, né, as aves, tudo, sobre tudo que existe para se alimentar, domine e faça. E aí é o conceito de mordomia, né? Qual é a diferença entre... A gente costuma pensar num ponto de vista da administração, mas quando a gente entende isso, Deus nos colocou o homem para gerir tudo aqui com o modelo de Deus de gestão, não o modelo mais pragmático nosso. Então, se você considerar isso, mesmo na natureza, você vai tomar o cuidado, porque é como Deus fez tudo isso para cuidar. Para ganhar dinheiro, eu não vou destruir alguma outra coisa. Então, quando você preserva esses princípios, entende que o que Deus espera é que eu seja um mordomo, eu cuide do jeito dele, não do meu jeito. E para cuidar do jeito dele, eu preciso conhecer como ele gostaria que eu cuidasse. Então, ele acaba trazendo para a gente. Então, por exemplo, um conceito que pega para a gente sobre família, né? A gente confunde um pouco a família quando a gente vai para a Bíblia, né? Há um quadro aí que você pode observar, onde a gente fala lá, Gênesis 2:24, né? Deixará um homem, sua mulher, seu pai e mãe, unirá a sua mulher e serão uma só carne, né? E eu quero destacar aqui o deixar, porque a Bíblia diz ali claramente, você tem que deixar. E eu destaco 3 pontos ali, né? Que você tem um deixar geográfico, o ideal é que deixe de morar com os pais, efetivamente esse é o plano divino.
Ele também é psicológico e emocional, você tem que tomar suas próprias decisões e até ter o direito de cometer seus próprios erros. E o deixar financeiro, ter a sua independência. Eu quero pedir desculpa, vou ter que interromper Por aqui, favor. porque como eu já disse no primeiro bloco, o convidado é bom, o tempo passa muito depressa. E nós vamos encerrar agora esse bloco, mas a gente vai voltar, está muito interessante. Eu tenho certeza que você não vai querer perder o final aqui da nossa conversa, o final neste programa. Mas fique aí então assistindo nossos anúncios e daqui a pouquinho a gente volta e vai ser bem interessante a gente continuar nessa conversa aqui sobre finanças, nessa perspectiva que talvez você nunca tenha parado para pensar dessa maneira. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, eu quero te convidar para a nossa nova classe da EBD, que já está no ar no nosso canal do YouTube, que é sobre finanças, finanças pessoais. O título da classe é Finanças para toda a vida. Então a gente vai olhar para a nossa vida financeira sob uma perspectiva bíblica, uma perspectiva cristã, mas também uma perspectiva prática, de como a gente pode colocar em prática todas as técnicas, estratégias de como administrar bem as nossas finanças para a glória de Deus e para nossa boa organização pessoal. Então, eu te aguardo no nosso canal do YouTube. Vão ser 5 aulas, uma classe especial de final de ano para você se organizar financeiramente. Até lá! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal e invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós estamos de volta aqui com o terceiro bloco da nossa conversa com Natanael Nascimento, pastor, consultor e gestor nessa área financeira. E eu tenho certeza que você está aproveitando bastante esse papo aí, porque são dicas práticas, bíblicas e com uma visão bem bacana sobre o papel das finanças e sobre a correção de rumo na sua vida nesse sentido. Você está gostando do programa? Faça o seu comentário, mande aí sua pergunta, sua colocação. Talvez tenha uma pessoa que você conheça que está precisando muito escutar o que o Natanael está falando aqui. Compartilha com ele esse vídeo, curta o vídeo, coloque o nome dele aí no comentário. É claro que você não vai falar para ele que você está falando isso porque você sabe que está devendo, mas porque você sabe que são princípios bacanas que ele vai aproveitar aí, tá bom? Então, também inscreva-se no canal, se você não é inscrito ainda no canal da Igreja Batista do Cambuí, no YouTube, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para você receber as notificações de coisa nova, faça a mesma coisa com o canal do Instituto Alvo, e assim a gente vai esparramando para o pessoal essa parceria que a gente está fazendo aqui. Vamos continuar então nossa conversa aqui. Natanael, você estava falando no final do bloco anterior que uma das questões aí é que as pessoas às vezes casam, mas não saem da casa dos pais ainda, à luz de Gênesis. Estava explicando então que esse sair, deixar o homem pai e mãe, tem 3 dimensões aí, né? Isso, pelo menos 3. Então, retomando, uma é geográfica, outra é psicológica e emocional e outra é financeira, né? Então, é o nosso foco do tema aqui. O aspecto financeiro, ele é fundamental. De fato, muita gente não desliga o cordão umbilical da mãe,
ou não desliga da dependência financeira dos pais. E acostuma-se. Então, tendo claro que o modelo de Deus, já no Gênesis, né, já no Éden, a família que chamamos hoje de família nuclear, né? O pai, a mãe e os filhos. É muito comum nas famílias querer continuar mantendo os laços com os filhos que já casaram, e aí é sogro, sogra, papagaio, periquito, como a gente diz, né? Tudo. E querer manter tudo isso ativo e coordenando e sustentando tudo. O modelo de Deus é família nuclear, se desligou, ela está ali, então ela tem que ser responsável, autossustentável e se desenvolver. Mesmo alguém poderia dizer, mas a Bíblia não manda honrar pai e mãe? Perfeito. Mas, de qualquer maneira, a família nova ela tem que ser estruturada com esta visão. Honrar pai e mãe não significa ficar pendurado neles e nem ter que sustentá-los 100% em tudo. É preciso entender essa dinâmica, né? Porque a forma de fazer, uma família com vários irmãos, às vezes um está sobrecarregado e os outros estão de boa, né? Uhum. Porque todo mundo fica... Não, se entendemos este formato de Deus, cada família sim. E aí, cada um sendo responsável pela sua parte, a tendência é que haja mais equilíbrio e funcione melhor. Mas quase sempre as famílias são disfuncionais, né? Inclusive financeiramente por conta de não entender esse conceito que é bíblico, né? A família aprender a lidar com isso. Uma coisa é você ajudar o irmão para desenvolver alguma coisa na vida, outra é ele ficar pendurado e você está sustentando os erros sistematicamente. Né? Muitos pais cometem esse erro. Criam adolescentes. Eu encontrei uma mãe que estava fazendo um acompanhamento na vida financeira. Ela estava com muito problema, inclusive ela teve que vender uma casa para poder resolver isso. E o que estava drenando as finanças dela, ela estava pagando todas as contas da filha, roupa, e era uma por semana, e viagem, o carro. E aí eu perguntei, mas por quanto tempo você pretende continuar fazendo isso? Eu não consigo soltar essa amarra. Quantos anos a sua filha tem? 32. É o que eu falei, anos. Adolescente. Pois é, exatamente. Já está adulta, mas o comportamento é de adolescente. É nesse sentido que eu citei lá antes, né, a questão do judaísmo, né, não judaísmo não, mas da cultura judaica. O bar mitzvah, que acontece dos 12 para 13 anos, é uma emancipação praticamente. Porque nessa idade, em tese, ele já aprendeu toda a questão da Torá e aprendeu toda a responsabilidade civil das leis. Ou seja, aos 13 anos, ele já está preparado para enfrentar a vida de uma forma. E para nós, aos 13 anos, a gente tem bebês, a nossa cultura, né? Fato emblemático, Jesus, aos 12 anos, ter ficado lá no templo. A família voltou, 3 dias depois, chegou lá e ele estava de boa batendo papo. Imagine-se que ele conversou com todo mundo, deram lugar para ele dormir, ele comeu, estava bem. Se virou, né? 12 anos. Pois é. Mas isso não é porque ele era o filho de Deus, é porque dentro da cultura eles trabalham diferente. E esse é um lado que a gente precisa desenvolver com os filhos. Mas é interessante que na hora de fazer as escolhas e tomar as decisões na família, aí os adolescentes tomam as decisões como se fossem os adultos. Sem dúvida. Para quem paga a conta? Sem dúvida, porque os pais querem dar para os filhos o melhor e normalmente aquilo que eles não tiveram, sem perceber que isso pode, na verdade, estar produzindo o efeito reverso, que ao invés de ele aprender a responsabilidade, ele ficará eternamente dependente. Né? Então uma saída aí, uma solução que está propondo é assumir cada um, saber quais são suas funções, suas responsabilidades. Aí é o compartilhar a responsabilidade. Eu falei primeiro sobre delimitar a família, porque aqui na família nós decidimos e cada um assim, e ao mesmo tempo, neste sentido, a parte que cabe a cada um. Né? Eu acho que é muito importante o aspecto da integridade de lidar com isso, né? Eu acho Jesus é fantástico quando ele falou, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Quer dizer, essa coisa de entender desde cedo, né? E ele aprendeu o ofício da carpintaria ainda pequeno, mas a passar essa visão da integridade e da responsabilidade desde pequeno. Quando isso não acontece, cria-se uma visão errada de que o mundo vai suprir o filho o tempo todo. Então é muito importante sentar e delimitar as coisas e entender as prioridades e trabalhar isso de maneira coletiva, a parte que é cada um, as responsabilidades. Eu tive uma situação muito peculiar com a minha filha quando ela era pequena. Ela tinha um triciclo
E nós entramos no mercado e ela queria uma bicicleta, né? E minha filha nunca foi de dar show, ela sempre foi na dela. Mas nesse dia ela começou a exacerbar um pouco, né? Eu quero. Eu me lembro como se fosse hoje, ela acho que era no Extra, se não me engano, um desses mega na época. Aí eu me abaixei, ajoelhei, dobrei uma perna e botei ela sentada na minha perna. Aí falei, filha, assim. Agora não dá, você está andando no seu triciclo, está curtindo, agora papai não vai fazer. Daqui a um tempo a gente vai ver. E expliquei para ela porque ela acalmou, serenou e tal. Mas eu tinha duas opções ali. Ou satisfazia o desejo dela, ou eu aproveitava para ensinar algo. É uma opção que a gente tem que fazer. E não pode perder. É na hora. Não é sentar e ensinar. É como diz lá em Deuteronômio, né? Ao sentar, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, o seu filho, você vê uma cena e fala, olha, presta atenção naquilo, olha aquilo lá. Na dinâmica da vida você vai ensinando. Agora, nesse momento, às vezes o pai ou os pais, né, eles se sentem culpados que, por exemplo, não estão dando tempo para a criança e tal, e aí acabam querendo compensar um erro com o outro, né? O filho precisa de referências, ele precisa de norte. Porque é isso e limites, porque ele vai aprender, porque quando ele for mais adulto, ele vai entender a importância disso e vai dar o valor. Então, é muito importante. Ainda lá no interior, no banco, eu me lembro, os meus colegas, né, tinha um que andava com os carros, o pai dava um carro e eles torravam, davam um cavalinho de pau, e tinha um que era bem arrumadinho, e ele era o que nunca fazia bobagem. Aí eu, conversando com o pai dele, eu perguntei, porque o colega dele estudava comigo, eu falei, me fala uma coisa, eu admiro o seu filho, vejo os outros que têm carros como ele e tal. Falei para ele, qual que é o segredo? Ele falou assim, o segredo é o seguinte, ele trabalha comigo, eu tenho dinheiro, mas ele trabalha comigo, ele tem um salário, e eu comprei o carro à vista, mas eu desconto as parcelas dele. Quem está pagando ele está pagando. Ah. Então, ele sabe o valor disso. Os outros, batia o carro, o pai comprava outro, não sei o quê, e ele andava bonitinho. São questões que... E não era cristão, hein? Mas tinha princípios. Tem questões do que a gente está falando aqui que é uma questão de bom senso, às vezes, né? Agora, para quem é cristão, eu acho que vira uma obrigação, porque você tem que saber que é assim, né? Esse conceito de mordomia que você falou antes é um conceito bíblico, né? Porque se eu não faço assim, eu não estou sendo um mordomo do jeito que Deus espera que eu seja. E eu sou plenamente responsável por isso. E eu estou sendo um exemplo para os filhos, um espelho. Posso ser um exemplo bom ou não. E é uma escolha a ser feita. Sem dúvida. Então, até que nesse sentido, mesmo tendo dinheiro, a gente não pode gastar do jeito que a gente quer. Exatamente. Senão a gente não está sendo mordomo. Tem que dar valor, né? Exato. Porque ele tem que dar valor, ele ou ela, os filhos têm que dar valor. Então, em relação ao marido, mulher, como eles gastam, como eles se organizam, como planejam, e é a famosa planejamento, né? Voltamos a ele. Longo prazo. Né? O básico aqui é, daqui a 5 anos, como estaremos? O que precisaremos fazer? Queremos isso, queremos comprar uma casa, queremos isso. Como que a gente vai lidar com isso? Então, quando você pensa junto, mas os filhos, vamos fazer uma reserva para a faculdade? Ou como é que é? Quando todo mundo participa e o filho começa a entender aquilo, olha, nós só temos isso. Porque o filho, mesmo o menor, ele deve ser arrolado a isso, né? Até uma imagem, um slide aí que fala um pouquinho sobre isso, que é a ideia de você começar a dar semanada, depois quinzenada, depois mesada para os filhos, conforme vão evoluindo na faixa etária, para eles se acostumando. Não é assim, pai, me dá 10. Não, isso aqui é para essa semana. Você vai escolher como você gasta. Ele vai ter que entender como gerir aquilo. Como gerir isso. E isso desde cedo é bom ensinar. Legal. Né? Que há formatos de fazer isso, a forma de você planilhar isso, né? É uma parte mais técnica, né? Que não é para agora, mas o sentido é esse, de você educar, é aculturar com a gestão financeira, ele saber que ele tem aquilo e ele vai ter que fazer escolhas. De repente, você tem X, aí é para passar a quinzena ou o mês. Você vai escolher, você vai ter que abrir mão de uma coisa para poder escolher o que você vai... Isso vai aculturando, isso é bom. Bom, e nós estamos tendo que fazer uma coisa parecida aqui, porque como o tempo não tá totalmente à nossa disposição, nós vamos ter que escolher algumas coisas para te perguntar. Infelizmente, tem tanta coisa que eu queria saber aqui. Certamente. Mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver aí com o nosso roteiro
Tá? Não estamos seguindo exatamente o nosso Ok. roteiro aqui, mas eu estou imaginando aqui alguém nos assistindo e pensando assim, puxa, mas que cenário maravilhoso, como eu gostaria de ter ouvido isso 10 anos atrás ou 5 anos atrás, eu teria evitado tantas decisões erradas que eu tomei. Mas digamos que uma pessoa está nos ouvindo aqui, está falando assim, tudo que ele está falando faz muito sentido, está certo, eu concordo, mas eu já estou numa enrascada aqui. Eu não pensei assim antes, eu não agi dessa maneira. Tem esperança para a pessoa que já errou nesse sentido e fala, ó, eu estou agora enrolado. Como é que ele faz? Sem dúvida. A primeira delas é, primeiro, fazer um levantamento de 100% de tudo que deve e das suas responsabilidades que são recorrentes, né, costumeiras, e ver a situação total do endividamento. Compartilhar com toda a família, chamar para todo mundo e falar, essa é a realidade. Nós, Mesmo? Chama Sem dúvida. mulher, filho, papagaio? Sem dúvida. Sem dúvida. O cachorro, às vezes o cachorro é parte Aliás, da dívida, né? Que o cara gasta tanto não tem cachorro. É isso aí. Se não fizer isso, não resolve. Todo mundo tem que ter consciência. E o filho, a filha tem que saber. Porque isso vai ajudar a priorizar. E, aliás, a gente se surpreende depois que entendem isso, porque eles começam a dar a sua contribuição. Agora, você é consultor financeiro também, né? Ajuda pessoas, ou pelo menos auxilia pessoas assim. Eu não sei se você tem encontrado isso muito ou se é comigo que é o problema. Às vezes eu vou ajudar uma pessoa assim, você leva às vezes 15 dias para ela te contar toda a história. Porque ela fala assim, essa história que eu te contei que pagava as contas, ela falou assim, a minha dívida é muito alta. Quanto é muito alta? Deve dar uns 20 mil. E aí a gente foi ver, no final das contas, depois de 3 semanas, descobrimos que era 87 mil. Isso aí. Parece que ela tinha assim, uma dificuldade, ia lembrando as coisas, não sei se era vergonha de falar tudo de uma vez, o que é? É vergonha. O que é isso? É vergonha? É vergonha. Ele não tem um controle porque não quer nem olhar. É a fuga, né? É a negação. Então, não tem outro jeito. Tem que planilhar tudo, tem tudo. 100% está aqui, tá? Então, vamos analisar isso aqui. Partindo disso, você tem que começar a negociar. E a negociação, ela parte de um princípio técnico que é fluxo de caixa. Não adianta você querer pagar em 12 meses, se a parcela, mas eu pago mais rápido, mas você não vai conseguir pagar. Então, é bem simples. Melhor alongar o máximo e pagar num fluxo que você consiga administrar e honrar, né? Porque você vai negociar para pagar, não para não pagar. Então, a preocupação aí é que a parcela mensal fique a menor possível. Óbvio, a forma de negociar, se é com o banco, dependendo do que é, aí às vezes precisa de uma ajuda de alguém, orientar e tal, mas o princípio é esse. Negociar que o fluxo fique o mais baixo possível para que possa sobrar dinheiro para comer, para viver, enfim, né? A primeira parte passa, nesse sentido, passa por aí. Passa também por cortar supérfluos, né? De fazer, então agora, para que isso aconteça, o que a gente vai abrir mão aqui? E aí, mais uma vez, a importância da família toda. Bom, então qual é a sua contribuição, Joãozinho? Então, nisso aqui, a gente vai maneirar agora. De aquele tênis dá para esperar mais um pouquinho. Vai esperar mais um pouquinho. Em vez de comprar um Nike aqui, a gente vai comprar um outro, mas que também anda igualzinho. E tem que adequar. A gente né? andou de quichute, né, Natanael? Putz, eu que era pior, amarrado na canela, né? Depende da situação. Para jogar bola, amarrava embaixo. E para ir na igreja, era na canela. Era fato, né? Mas então, negociação com os credores com base nisso, né, e tal. E também, o que é básico, né, buscar outras fontes de renda. Precisa ter a coragem de empreender, né? Muitas pessoas se deram bem e ganharam muito dinheiro porque empreenderam no momento de dificuldade. Começou a vender brigadeiro lá na esquina, começou no trabalho fazer um lanchinho diferente e tem coragem, não tem vergonha de preciso fazer. É legal, essa dica raramente a gente escuta, hein? Quer dizer, além de cortar, obviamente, as despesas supérfluas, a buscar fontes de renda, empreender em coisas que você de repente tem um talento ali que, mas eu faço bolo, mas faz o bolo e vende. Você, dependendo da situação, né? Porque eu digo assim, quando ganha um valor fixo, se você R$1.000 de dívida para uma pessoa que ganha pouco e é difícil ela sair. Então, coisas miúdas, que é R$50 por semana que entra, já faz uma diferença enorme. Então, a medida... E o que é mais legal, quando a pessoa pega o gosto de empreender, ela pode, lá na frente, estar ganhando uma grana que ela não imaginava. É preciso ter coragem, mas é preciso mudar a cultura e não ter vergonha. E essa é uma forma positiva de encarar a reconstrução, né? Sem dúvida. Muito bacana.
E que mais? Eu estou gostando agora. Agora, pessoal, vocês ficaram aqui até o fim e vão ter que compartilhar isso com outros. Ele não vai contar aqui todo o pulo do gato, né? Mas bacana. E à medida que isso acontece, né, você tem até uma planilhazinha que também um visual que o nosso espectador pode ver, que a gente chama de ganhos e perdas, né? Que é legal para refletir, pode ajudar você que nos assiste a ver sobre isso. O que eu ganho se eu fizer isso e o que eu perco se eu fizer isso. Uhum. O que eu ganho se eu não fizer isso e o que eu perco se eu não fizer isso. São 4 quadrantes. Mas se você refletir sobre essa tabela, esses quadrantes, para tomar as suas decisões, você certamente vai evitar fazer bobagem. É uma forma didática de ajudar você a pensar sobre isso, né? E aí, quando você começa a organizar isso, em algum momento começa a querer o prazer de guardar, de poder guardar alguma graninha, começar a olhar o futuro e planejar o longo prazo, né? Eu, como forma de estímulo, né, tenho aí uma tabela de juros compostos com uma visão de 20 anos, e é algo bem conservador até, que você vai poder refletir. Se você começar com um valor de R$10.000, se você conseguir uma taxa média de 15% ao ano, que não é nada fora do, né? R$10.000, primeiro ano. E a cada ano, e não mexe nesse dinheiro, e a cada ano você põe mais R$2.000, não é isso? Em 20 anos, esse valor vai a mais de R$420.000 se conseguir essa taxa fixa bem conservadora. O que eu estou querendo dizer disciplina é o horizonte de você falar, puxa vida, agora eu vou ter essa disciplina porque lá na frente eu quero estar assim. E isso tem que ser um estímulo, né, de a gente olhar para isso e, puxa, eu quero... Estou olhando lá na frente. E quanto antes começar, quanto mais cedo incutir nos seus filhos, melhor. Quer dizer, a diferença entre você trabalhar para pagar o juro e o juro trabalhar para te pagar, né? Que é uma coisa... O dinheiro trabalha para você. Então, primeiro você sai da dívida. Mas, à medida que você saia, estamos saindo, agora eu posso voltar a gastar. Não, aproveite que ganhou nova cultura. Então, essa sobrinha que vai começar a acontecer, comece a guardar. Olha o longo prazo, olha a aposentadoria, né? Os planos de previdência, você quer estar ganhando quanto quando aposentar? Pois né? Esse é um assunto que uma hora nós precisamos te chamar para a gente conversar especificamente sobre isso. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando aqui, mas ao te agradecer aí pela sua disponibilidade para esse programa, eu quero já falar presunçosamente aqui, em nome dos que nos ouviram, porque eu fico imaginando que a sua fala pode ter chegado a pessoas que vão ganhar nesse programa, ao assistir esse programa e ao assistir a sua fala, um estímulo para virar essa chave e passar aí, como você descreveu agora nessas últimas falas, de um endividado num investidor. Porque mudando-se a cultura, isso é possível, né? Sem sombra de dúvida. Eu diria assim, a questão comportamental, e está na mente, né, de forma de você encarar, né? Assumir para si o protagonismo da tua história financeira com a tua família e desenvolver isso e o legado que você vai deixar para os filhos. É ruim se deixar como legado dívidas, né? Mas não é o dinheiro o principal, é a integridade, a honestidade, a forma de lidar, porque com isso se faz da forma certa, né? Eu gosto de pensar, eu aprendi uma coisa que fez muita diferença para mim e ainda faz. Eu costumo dividir na questão comportamental 3 aspectos importantes, que é o controle, a influência e a impotência. O que significa? Aquilo que eu tenho controle é o que eu decido sobre. Eu decido como eu gasto o meu dinheiro, como eu educo meus filhos, onde eu vou trabalhar, as coisas que me afetam e que eu decido. Então, o que eu posso controlar, eu decido, é minha área de controle. Tem áreas onde eu não consigo controlar, mas eu conheço quem decide. Então, eu posso influenciar essa pessoa a enxergar uma ótica que talvez ela não tenha enxergado e influenciar a decisão dela para um caminho de bem, né? E tem um terceiro espaço que é a impotência. Tem coisas que eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Como diz, os Estados Unidos vai invadir o Iraque. O que eu posso fazer? Né? Via de regra, nós, e nesse tempo de redes sociais é mais claro ainda, gastamos muito tempo com o que nós temos de impotência. Então, o ideal seria que a gente gastasse 70% do nosso tempo naquilo que a gente tem controle, 70%, 80%, e 20%, 30% com o que a gente pode influenciar. Mas os estudos indicam que o cidadão médio brasileiro ele gasta 70% com o que ele não resolve. A vida passa,
sua família se esfacela, não aprende a lidar com as finanças, sendo um dos casos, por conta desse descuido. Gasta-se muito tempo discutindo a discussão e não chega a lugar nenhum. Então, protagonizar a sua própria vida nesta área também passa por isso, não só na finança, mas tem a ver com isso. Você assumir para si e falar, não, eu vou mudar, né? É possível, é possível. Legal. Eu tenho certeza que você gostou do programa. Eu tenho certeza. Nem vou perguntar se você gostou. Foi um dos programas mais agradáveis da gente fazer aqui até o momento. E eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade, a sua clareza aí de ideias e de expor isso de uma forma tão didática. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Se puder deixar uma mensagem final nesses últimos segundos, eu gosto muito de refletir sobre a história do Nobel, o Alfred Nobel. É uma história muito rica para nós, que é sempre possível mudar o comportamento. Ele era alguém que, na verdade, foi o inventor da dinamite. E ao inventar a dinamite, pensando na engenharia e nas obras que seriam, não sabia que um dia seria usado para matar nas guerras, né? E ele entrou numa crise profunda quando soube que a sua situação era essa. E aí ele tinha um irmão de mesmo sobrenome. E quando o irmão dele morreu, erraram, entenderam que era ele. E aí o obituário dos jornais foi: morreu o cara que produziu milhares de mortes por conta da dinamite. Blá, blá, blá. E ele entrou numa crise profunda. E aí ele fez uma opção, que ele gastaria o resto da vida dele para mudar a imagem dele de alguém que gerou a dinamite. E hoje o prêmio Nobel, ele é exatamente voltado à paz. Quer dizer, ele conseguiu refazer a sua imagem diante do mundo, né? Ele gastou todo o resto dos seus dias para isso. Ou seja, é possível, quando a gente, mesmo quando erra, quando você tem disciplina, entende que é algo de Deus, que você pode mudar, é possível trabalhar nisso e mudar, né? É possível reconstruir em outras bases. Muito bacana, muito bacana. Nós agradecemos aqui a participação e a presença do Natanael e convidamos você para continuar conosco nas nossas próximas edições do programa IBC TV. Um abraço, até a próxima. Tchau.